Estamos de volta aqui na nossa cobertura exclusiva da Conferência 2024, a contextualização da missão aqui em Santo Amaro. Está sendo um tempo muito bom e está sendo muito bom ter você aqui com a gente, promessista. Iniciamos aqui bem cedo, nesse domingo, o segundo dia da conferência, estivemos aí interagindo, lendo alguns comentários, pessoas, irmãos de vários lugares aqui do Brasil, lá fora também, no meu país, Argentina. E hoje continuamos aqui, temos muita coisa boa ainda para compartilhar com você, para que você possa ficar por dentro do que está acontecendo aqui na Conferência 2024. É a terceira conferência que já acontece aqui em Santo Amaro e é a segunda conferência que a TV Viva a Promessa faz a cobertura exclusiva e leva até você, promessista, através da TV da sua igreja, tudo o que está acontecendo aqui para que você possa ficar por dentro. Produção, a gente tem aí a nossa colega, a Nath, para mostrar um pouco do que está acontecendo aí no palco da conferência. Pode ser? Pode mostrar aí? De olhar o terreno como um terreno. Oi, Nath, me ouve, Nath? Oi, pastor, estou te ouvindo sim. Oi, pessoal, paz, tudo bem? Como vocês estão acompanhando aí, ontem tivemos muitas coisas boas, muitas palestras, ainda estamos tendo. Aqui atrás, agora quem está falando é o pastor Júnior Mendes. Ele está falando um pouquinho sobre a importância da plantação de igrejas. Já tivemos louvores com a Tamires e o Vinícius aqui também. Tivemos uma palestra muito legal do movimento Radiação sobre a importância da comunicação na nossa igreja. E agora eu convidei o pastor Zenilson para ele falar um pouquinho conosco. Vou trazer vocês aqui comigo para a gente conversar um pouquinho com o pastor. Só um minutinho, ele vai falar um pouquinho sobre a experiência que ele está tendo aqui, né, nessa conferência. Como o Sandy falou, já é a terceira conferência que eles fazem aqui em Santo Amaro. Tem sido muito bom, muita experiência boa. As pessoas estão compartilhando, os pastores, os palestrantes. Tem sido muito bom. Eu vou conversar aqui um pouquinho com o pastor Zenilson. Paz, pastor, tudo bem? Paz, tudo bem. Conta um pouquinho pra gente sua experiência, como você está se sentindo aqui na conferência, as palestras que te impactaram, o que mais te impactou, né, nesses 2 dias? Olha só, o sentimento é de ter a oportunidade de atualizar o ministério pastoral, revigorar as ideias, diante de uma necessidade que nós temos como igreja numa grande cidade. Então, participar da contextualização da missão é fundamental. Então, eu me sinto privilegiado, né? E a questão do impacto para nós é sempre estar aprendendo algo que muitas vezes parece simples, mas fica oculto aos nossos olhos. Então, quando eu participo de uma conferência assim, então descortina para nós muitas ideias e principalmente para mim, pastor, para que eu possa compartilhar na igreja local. Sim, legal. E é a primeira vez? Você já esteve presente nas outras conferências? Primeira vez que eu participo dessa conferência aqui na Convenção Paulistana, mas eu tenho participado em outras atividades, nas convenções que temos aqui vizinho de São Paulo, né? E também pelas oportunidades onde eu participei na Junta de Missões. Perdi as outras conferências, obrigado, devido às atividades da Junta de Missões. Mas sempre é uma honra poder participar. Então, para mim está sendo uma experiência pela primeira vez, muito agradável, e recomendo sim que os pastores, líderes, possam estar participando. Legal, pastor. Obrigada, viu? Como vocês viram, muito importante participar dessas conferências para essa contextualização de missões na nossa igreja mesmo. E agora eu passo a palavra de volta para o pastor Santiago. Muito obrigado, Nath, por
por essa rodada aí de conversa com o pastor Zenilson, lá da igreja de Taipas, e mostrando aí também o que está acontecendo aí no palco da conferência. E você, irmão, que está aí nos acompanhando desde cedo, engajado aqui com a programação da TV Viva a Promessa, nós temos agora a possibilidade de conversar com o anfitrião. Palavra difícil. Tem várias palavras difíceis em português, mas eu já estou me acostumando. Temos aqui o pastor Fabiano Santana. Pastor, paz do Senhor, um prazer receber aqui nesse espaço da TV Viva a Promessa que você liberou aqui para a gente na Igreja de Santo Amaro. Pode cumprimentar aí as pessoas, o pessoal, os promessistas que estão aqui assistindo essa cobertura, pastor. Bom, pastor Santi, né? É um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Isso aí. É um prazer estar com vocês aqui para esse tempo aqui de bate-papo e reflexão sobre esse tema, esse tempo que nós estamos vivendo aqui na Convenção Paulistana. É um prazer estar com vocês aqui. Que bom, pastor. Pastor, a conferência já começou ontem, né, no sábado. Eu gostaria de saber, assim, da sua experiência, você aqui como líder, né, da Igreja de Santo Amaro, quem recebe todo esse evento aqui, como foi, pastor? Como foi o planejamento, o trabalho, os bastidores, mas também como foi esse primeiro dia da conferência? O que aconteceu, o que Deus foi falando, assim, na sua visão, pastor? A conferência, quando termina uma, a gente já pensa na outra, né? Então, a gente sempre programa ela um ano antes. Então, terminando essa, fecha um ciclo e começa outro. Para nós tem sido assim um grande desafio, né? Porque a conferência ela tem esse objetivo de capacitar a liderança local, mas capacitar no sentido para que a igreja local ela possa realmente se comunicar com a cidade, né? E para nós é importante ter esses encontros não como um evento, não como algo de entretenimento, mas que seja um tempo de reflexão, né? De reavaliação ministerial, reflexão de como que eu estou como um membro do corpo de Cristo, como estou contribuindo com base nos meus dons da igreja local e a igreja onde eu congrego, né? Como que ela está servindo lá fora, sendo relevante ou não. No primeiro dia foi muito importante para nós aqui, aquele friozinho na barriga, gente, Não tem como, né? Olha, nós somos aqui em 73 colaboradores para organizar essa conferência. É uma dinâmica muito grande, né? Eu tenho aqui a equipe, graças a Deus, que eles fazem mais do que eu aqui, mas são muito cirúrgicos nas ações, né? E graças a Deus esse friozinho na barriga passou quando inicia lá, né, com um vídeo de abertura. E nós tivemos um tempo ontem de muita reflexão, principalmente na abertura da conferência, quando nós ouvimos o pastor Alex, né, falando sobre a liturgia, né, uma liturgia contextualizada. Depois ouvimos também o pastor Caio falando sobre a pregação, né, como contextualizar a mensagem nos dias de hoje, né. Depois teve um bate-papo com os dois, né? Fizemos ali um painel, o pastor Nilton conduziu, conversando sobre algo que tem se tornado muito comum e eu entendo que não é um modismo, não é algo assim que veio como uma moda, uma novidade, mas é algo muito bem organizado, que são as séries de mensagens. Sim. Né? Que tem sido assim, eu tenho acompanhado algumas igrejas da Promessa e outras de outras denominações, isso tem se tornado muito comum, essa questão de fazer séries de mensagens. Nós conversamos isso, né? Na Paulistana, são poucas igrejas que ainda trabalham nisso, mas nós entendemos que seria importante trazer esse tema para a conferência, visto que aqui em Santo Amaro, como nós fazemos com muita frequência, e de vez em quando nós somos requisitados, como que então nós trouxemos para cá, né? E à noite nós fechamos com um culto de celebração. Na primeira conferência, a Igreja Pós-Pandemia, à noite nós fechamos com palestra. Mas aí a equipe avaliou, porque a gente sempre faz essas avaliações, por que a gente não fecha com culto à noite de celebração, né? No ano passado nós fechamos com o pastor Adelmilson, culto, e também a Marcena, e esse ano nós fechamos aqui com um grande momento de celebração a Deus,
com a Mari Rocha, né? Depois eu ministrei com base na segunda carta de Paulo a Timóteo, falando sobre um legado, né? Que a carta de Timóteo é um legado não só para Timóteo, mas também para nós aqui, para essa geração seguir na missão de Deus com fidelidade. Então, esse, em resumo, assim, foi o nosso primeiro dia, né? Corrido, né? Muita coisa. Dormindo pouco. Mas aí, pastor, a conferência ela tem o propósito somente para líderes e pastores, líderes de ministérios, ou ela é aberta para a igreja no geral, para aqueles irmãos que talvez não estão na liderança, mas assim que querem começar talvez a caminhar nessa reflexão, né, que o Senhor falou aqui? Especificamente é para pastores e líderes. Okay. Tá? O nosso foco é eles. Tá? Por isso que a conferência ela é um tempo de concentração, absorver conteúdo, avaliação e também que eles sejam desafiados para que o que estão aprendendo coloquem em prática nas igrejas locais com base em suas realidades. Sim. Então o foco é sempre pastor e líder, mas nós não fechamos totalmente. Não tá? é exclusivo. Não. Nós temos inscrições de pessoas. Eu vou pegar um exemplo aqui. Eu tenho aqui em Santo Amaro 2 jovens que são novos aqui na igreja. Estão aqui com a gente na conferência. Tá? São novos, participaram da classe de novos membros, está na sala doutrinária e especificamente está aqui na conferência, né? E eu até ontem eu as vi aqui, cumprimentei e perguntei se estariam com a gente hoje, domingo, né? Então, estão aí na conferência participando, né? Então, é aberto para todo o público, mas a gente tem um objetivo que são líderes e pastores. Que legal, pastor. E conta aqui para a gente, pastor, como nasceu essa ideia, né? A gente falou que já é a terceira, a primeira foi a pós-pandemia, né? Mas como nasce, assim, no seu coração, no coração aqui da convenção, fazer essa conferência? Qual foi a necessidade de ter essa conferência a cada ano? Sim. Eu sou pastor aqui em Santo Amaro e já tem alguns anos que nós temos vivido essa revitalização, não só da vida pastoral, mas também da vida da igreja. E Santo Amaro tem vivido isso. Quando me convidaram até na gestão passada para conduzir esse ministério, sim, eu pensei da seguinte forma, né? Por que não nós tentarmos passar para as outras igrejas aquilo que nós temos vivido em Santo Amaro, respeitando cada contexto. E faz parte da minha equipe, pessoas que estão vivendo isso. Né? Eu fiz questão de orar e pedir a direção de Deus para colocar pessoas que realmente tem um coração nessa questão da revitalização, nesse tema da revitalização, e entendendo esse tempo que Deus tem direcionado à sua igreja. E fiz o convite para a equipe, assim, a maioria é de Santo Amaro, né? Tem alguns que não são, tem alguns que foram discipulados de Santo Amaro e estão em outras igrejas, mas é essa equipe. E nós fizemos a seguinte reflexão, por que a gente não faz uma conferência? Quando nós fizemos a primeira conferência, foi pós-pandemia. Então, o nosso intuito não era ter a segunda, terceira conferência. O nosso intuito era apenas ter uma conferência, porque muitos pastores estavam sofrendo de como ser igreja no período pós-pandemia. Muitos líderes também estavam lidando com muitos desafios, irmãos que não estavam querendo voltar a congregar. Então, vamos fazer uma conferência? E o tema foi esse, a igreja pós-pandemia. Sim. Depois que nós fizemos essa conferência, começou a haver assim, alguns pedidos, né, para a segunda. Nós fizemos as reflexões e a equipe achou por bem fazer a segunda. Fizemos a segunda, estamos na terceira, e a terceira, para o senhor ter uma ideia, é a conferência que mais teve número de inscritos, né? Nós estamos com 380 inscritos para essa conferência. De forma presencial aqui em Santo Amaro. Presencial. Então, nós estamos aqui na terceira com esse objetivo de contribuir na capacitação da liderança local. Eu converso com os pastores nos bastidores, né? E com a minha liderança aqui, assim, alguns eu abordo no meio do caminho e falo assim, tá ouvindo isso aqui? Um exemplo que a equipe Radiação falou hoje de manhã, de comunicação, eles afirmaram que lá eles usam o termo encontro ao invés de culto, né? Encontro. Aqui em Santo Amaro nós usamos o termo celebração.
ao invés de culto, né? Nós estamos trabalhando nisso. Eu vou conversando com eles, né? Olha lá, olha o que está acontecendo lá no Radiação, dentro do contexto dele. Aí, pastores, eu abordo e falo assim, pastor, essa palestra, pega esse conteúdo, depois você reúne esses 7 líderes que você trouxe e conversa com eles lá, faz uma reflexão, chama um sábado à tarde na igreja local, ao invés de fazer um evento, uma programação, não, conversa com eles, e o que isso pode ser aplicado dentro da realidade da sua igreja local. Sim, e você tem visto, pastor, essas aplicações de fato? Porque assim, o desafio é esse, né? Termina uma conferência, né, onde, como a gente fala aqui, muito conteúdo bom, relevante, importante para a igreja, mas assim, o desafio é depois voltar, né, para a igreja local e colocar em prática. Tem sido o desafio, você tem visto os líderes, a igreja entender essa necessidade da prática? Nós temos um problema aqui, tá? Primeiro é que nós temos o pastor, a missionária, que quer fazer, e encontra as barreiras, porque a igreja não quer passar por esse processo de revitalização, ou seja, a liderança não quer passar por esse processo de revitalização. Segundo problema, às vezes a igreja quer e o pastor não quer. E aí vem o terceiro, que o pastor quer e ele encontra uma liderança sensível ao Espírito de Deus, e ambos conseguem começar um trabalho nesse processo de revitalização. Então, conversando com pastores e líderes aqui, eu tenho percebido esses 3 cenários aqui. E o tema dessa conferência, né, desse ano, é a contextualização da missão. E a gente recebeu várias perguntas aqui no nosso chat, né, as pessoas estão muito interessadas. O que significa isso, pastor? Como nesse ano, né, vocês entenderam que o tema é esse, a contextualização da missão? Assim, de forma resumida, como você poderia definir esse assunto, esse tema? O que é a contextualização da missão? Tá, eu vou começar dizendo assim, que tipo de igreja nós queremos ser? Ou que tipo de igreja nós somos hoje? Quando nós olhamos para as nossas celebrações, os nossos cultos são, por mais que nós temos boas intenções de prestar culto a Deus, mas será que os nossos cultos, eles não são pensados somente em nós? No nosso linguajar, no nosso jeito de ser igreja, nossa gíria evangélica? Esses termos que somente a gente entende, e uma pessoa, ela entra na igreja, ela não entende, e aí nós fazemos o culto, a gente dá glória a Deus, a gente ouve a palavra, canta, mas acaba o culto, é um culto somente para nós somos edificados. Aí entra uma pessoa nova na fé, ela não entende nada, ela não se conecta com aquilo. Por outro lado, que tipo de igreja nós queremos ser? Será que não podemos ser uma igreja que sabe o que está acontecendo lá fora, que se comunica com as pessoas lá fora? Uma igreja que dá respostas bíblicas às perguntas que estão sendo feitas hoje. Ela não precisa dar resposta às perguntas que foram feitas há 20 anos atrás, mas hoje. Vou dar um exemplo aqui. A própria série de mensagens, ela nos ajuda muito nisso aqui. Em Santo Amaro, no mês de setembro, o Brasil ele para refletir sobre as doenças emocionais. Nós vamos fazer aqui, nós também vestimos amarelo. Por quê? Não é só o mundo que está preocupado com as doenças emocionais, a igreja também participa nisso. Então nós vamos fazer uma série aqui, nós vamos chamar psicólogos cristãos aqui para ministrarem, depois eles vão ter um momento ali onde a igreja vai participar e fazer perguntas, tudo isso dentro do culto. Não vamos fazer programação à tarde, nada disso, tudo isso dentro da celebração. E eles vão ser questionados, perguntas, né? E vão falar sobre esse tema, doenças emocionais. Então, contextualização é isso, né? É você pegar a mensagem de Deus e como que eu vou aplicar essa mensagem diante do contexto que nós estamos vivendo hoje, as respostas às perguntas que estão sendo feitas. A igreja ela precisa falar sobre doenças urbanas, a igreja ela vai falar sobre salvação, ela vai falar sobre pecado, e ela pode falar isso, porque uma pessoa que está ferida com a igreja,
se você falar para ela assim, ó, vem a nossa celebração, vem ao nosso culto, possivelmente ela não vai. Mas se você colocar uma placa do lado de fora da igreja e falar assim, ó, nós vamos ter um encontro onde vamos falar sobre depressão. Qual é a tendência dela entrar? É muito grande. É muito maior. Então, a ideia da contextualização é de realmente pegar a palavra de Deus e olhar para o mundo que nós estamos vivendo e dizer assim, bom, nós estamos no mundo, precisamos anunciar a palavra de Deus, mas precisamos anunciar de uma forma que essas pessoas entendam o que está sendo dito. E não no nosso vício de linguagem, mas uma forma que eles entendam. A gente falava aqui no início que Jesus fazia isso. Né? Jesus respondia talvez as perguntas da cultura. Então a gente vê na Bíblia, através dos apóstolos, dos discípulos, eles sempre fazendo isso. Paulo em Atenas, né, respondendo a uma questão muito atual, cultural daquela época e daquele lugar. Né? E a igreja então ela precisa também responder então as perguntas que a cultura atual ela está fazendo. Sim, e a gente já percebe na nossa própria liturgia de culto, né? A gente tem que avaliar, porque por isso que eu disse, que tipo de igreja nós queremos ser? Nós somos. Se nós formos fazer um culto para nós mesmos, então a gente faz de qualquer jeito. Entendeu? É só para nós. Por mais que a gente tenha muita dedicação e capricho nos detalhes, mas não é para isso. A igreja é uma comunidade que sai, que se comunica com as pessoas, que ela se conecta com a cultura, e se conectar com a cultura, os aspectos positivos da cultura, isso é importante para a igreja, mas a igreja também, através da palavra de Deus, ela condena também os aspectos negativos da cultura. Então, isso é importante, a igreja, ela olhar para o mundo e dizer, como que eu posso ser relevante, me comunicar, quem Deus quer salvar aqui nessa comunidade? Você que está com a gente agora, pensa aí, você que é líder, pastor, onde você está? Na sua comunidade, quem Deus quer salvar ali? Bom, a gente pode responder, Deus quer salvar todos, mas de repente Deus não vai usar vocês para salvar todos ali, mas vai usar vocês para salvar determinadas pessoas, e Deus vai usar outras igrejas para salvar, alcançar essas pessoas. Então a gente precisa entender bem quem é o público que Deus quer alcançar através da nossa vida. E aí saber se comunicar com eles, né? Isso aí a gente fala, né, nessa ideia da revitalização, o chamado histórico que a igreja tem. Sim, sim. É importante olhar para isso, como Deus ele quer utilizar, de repente, a promessa Santo Amaro, como ela está sendo relevante aqui nesse bairro, e responder as perguntas que Santo Amaro está fazendo, né, atualmente. Pastor Santiago, assim, esse tema tira a gente da zona de conforto. Sim. Tá? Não é todo líder, pastor que quer se envolver num negócio desse, não. Isso é desconfortável, porque muitas vezes a gente está acostumado com um jeito de ser pastor, de pastorear, e um jeito de ser igreja, e a gente se acomoda. E Deus não está gostando disso. Deus até permite ali, por um determinado tempo, mas Ele vai dando luzes do que Ele quer. Eu penso que muitas vezes Deus não enviou as almas para a igreja local porque nós não estávamos preparados. Não estávamos preparados. A partir do momento que a gente começou a parar para refletir sobre revitalização, sobre ser uma igreja que se comunica com a cidade, que dá as respostas bíblicas que a cidade está fazendo, Deus começou a olhar para a igreja e falou assim, eu vou mandar as almas agora. E as almas começam a entrar, e a gente começa a batizar. E essas pessoas, elas entram na igreja, vou pegar o exemplo aqui, elas acabam entrando aqui, como nós temos uma classe de novos membros, nós mostramos para eles qual é o nosso jeito de ser igreja, para que eles também não fiquem na zona de conforto. Tá? Aqui não tem espaço para a zona de conforto. Eles já são treinados para esse modus operandi. Sim, sim. E assim, se nós não tomarmos cuidado, a gente pode cair naquela tendência, não, eu estou bem aqui, eu vou fazer o trabalho de ser pastor manutenção. Se for para ser pastor manutenção, para mim não serve nada. Vou manter aqui aquela família que está aqui na igreja. Eu sei que o pastor ele precisa tomar conta das ovelhas, mas ele tem que fazer as provocações para que a igreja local, as ovelhas, elas possam também trazer outras ovelhas. Então, essa provocação ela precisa ser feita. E não a gente ficar no momento de manutenção. Bom, eu vou ficar aqui alguns anos aqui,
bom, agrada um aqui, agrada um acolá. Não é isso que Deus quer de nós, pastores e líderes. Deus quer que a gente saia da zona de conforto e realmente cumpra a missão com integridade e debaixo da direção de Deus. Amém. Glória a Deus, pastor. E assim, de todos os assuntos que foram tratados aqui na conferência, pastor, porque foram vários, né? Ontem e hoje também temos vários assuntos, pequenos grupos, plantação de igreja. Você falou sobre a comunicação, né? Que tem sido, assim, tem sido e vai ser ainda, né? Nesse mundo em que vivemos, algo muito importante na missão. Qual desses, todos esses assuntos que a gente escutou aqui, na sua opinião, pastor, qual é o mais urgente? Que a igreja, no caso, assim, na promessa, talvez, no geral, ou dá para pensar na igreja de forma universal também, mas, assim, na sua opinião, qual é esse assunto que a igreja ela precisa colocar em prática de forma urgente e estamos precisando disso? Olha, todas as palestras foram excelentes, mas para mim o tema mais urgente hoje é a nossa liturgia. Uma certa vez eu ouvi de uma pessoa assim, bom, por que a gente não vai colocar uma pessoa para dirigir mais o culto? Como que a gente vai treinar ela? Bom, lá em cima não é lugar para treinar ninguém. Existem formas e outras formas para treinar. Eu até citei um exemplo, tem um culto no lar, por que não coloca essa pessoa lá para fazer a direção? E não colocar lá no púlpito para fazer isso. Então, eu penso que a liturgia ela é importante pelos vários aspectos. Primeiro, ela envolve toda a comunidade local, toda a igreja local. Segundo, ela tem o ministério de louvor ou a equipe de louvor que precisa fazer a seguinte reflexão: que tipo de linguagem nós estamos usando nos louvores? Nas músicas. Né? Cristo está sendo exaltado através dos louvores? As músicas são antropocêntricas ou cristocêntricas? São essas reflexões que o Ministério de Louvor. Não é o meu gosto. Porque eu gosto, vamos colocar. Não. Se conecta uma pessoa que vem. Porque assim, a pessoa, Santiago, ela vem para a igreja a primeira vez e muitas vezes essa pessoa não tem contato com Deus. Mas ela vê lá no telão assim, o louvor dizendo, ó, porque Jesus me ama. Ela está falando com Deus no culto público, está se conectando com Deus ali. Então, o Ministério de Louvor precisa pensar sobre isso, se as músicas realmente, se as letras realmente elas estão corroborando com as Escrituras. Aí vem a mensagem, que é um desafio para todos nós. Eu mesmo estou aprendendo, estou me reavaliando, de como se comunicar de uma forma onde as pessoas entendam, né? Eu às vezes aqui em Santa Amaro, né? Às vezes não, eu faço isso agora, né? Quando eu vou cumprimentar, eu falo, se é à noite, eu falo boa noite, paz do Senhor, né? Quando eu falo boa noite, fica meio um silêncio. Quando eu dou a paz do Senhor, eles respondem, né? Quando eu falo boa tarde, e assim sucessivamente, né? Eu sei que é um tempo de maturação, mas eu já expliquei por que eu faço isso. Porque para um novo, uma pessoa que está indo a primeira vez, para ele paz do Senhor, o que é isso? O que é isso? Por quê? Se eu falo, eu estou me comunicando, é um princípio da comunicação. Se eu falo boa noite ou boa tarde, isso está direcionado a ele, né? Então, para nós que pregamos, eu sempre tenho por isso como hábito, e quando eu vou montar minhas mensagens, né, e eu vou pensando, bom, minha mensagem não pode ser longa, né? Vamos tentar ser o mais curto possível, e a série de mensagens acaba me ajudando muito, né? Porque são muitas coisas que a gente quer falar como pastor, mas aí você vai fatiando, né? Sim. Em série, né? Então, nesse caso, eu vou fazendo essas reflexões, né? O tempo de culto, momento da oração ali, final, como que nós nos comunicamos. Então, eu penso que é uma urgência. Não, o culto não é do jeito que nós queremos. Porque, pastor Santiago e pessoal, vocês que estão conectados com a gente, o culto não é do jeito que a gente quer. O culto não é para... Não é pra gente. Não é pra gente. O culto, ele é para Deus. O culto é para Deus. E sendo para Deus, Deus também quer que o culto seja inclusivo. E para ser inclusivo, todos os povos, todas as nações, a gente precisa saber se comunicar com essas pessoas. Precisa se comunicar com elas. E como?
né? Que tipo de linguagem? O mais simples possível e quebrar esse evangeliquez, né? A gente, às vezes ô vaso, ô vaza, né? Umas brincadeiras assim. Aí uma pessoa, se você cumprimenta assim, né? Uma pessoa vai falar, ô vaso, seja bem-vindo. Alguém vai falar, que negócio de vaso? Aí o cara tá me ofendendo? Que coisa é essa, né? Então, assim, a gente tem que deixar o evangeliquez de lado e olhar que tudo que é feito, a nossa liturgia, ela precisa ser inclusiva, né? Eu achei legal essa fala, pastor, né? Porque se o culto é para Deus, todos os que estão presentes, a gente tem que levar que essas pessoas adorem a Deus. Sim. Mas a gente vive nesse tempo muito da ideia do consumidor, né? A gente escolhe, a gente prefere muita coisa, então o culto é algo mais que a gente vem para consumir. E aí, pastor Santiago, aí está o perigo. Nós somos a geração fast food. Uhum. A gente passa ali no restaurante, pede ali o menu, ou a gente em casa faz o pedido pelo WhatsApp. Eu quero assim. E precisa chegar assim, porque nós estamos pedindo. E se eu não gosto, eu reclamo. Né? Isso. Só que tem muita gente que está tratando Deus como garçom. Tem muita gente que pensa que Deus é seu garçom. Eu vou para o culto porque Deus tem que me dar. Eu vou para o culto porque Deus tem que me abençoar. Está errado isso. Eu vou para o culto porque eu já sou grato a Deus, apesar muitas vezes da minha enfermidade física, apesar muitas vezes da minha enfermidade espiritual, apesar muitas vezes de eu estar desempregado, passando por uma crise, apesar de tudo isso, eu vou para o culto grato a Deus porque é algo maravilhoso que Jesus já fez por nós. Foi a salvação. Algo maravilhoso, porque Deus amou o mundo. Algo maravilhoso Deus já fez por nós. Então, por isso que eu vou para o culto. Porque eu reconheço que Deus me ama e ao me amar, Ele enviou o seu Filho. Apesar de todas as circunstâncias que eu possa estar vivendo, eu tenho certeza da presença de Deus e do cuidado de Deus. E por isso eu recebo gente aqui doente, que chega mancando. Mas você vê a alegria no rosto, dizendo, glória a Deus, eu cheguei na igreja. Que bom, pastor. Que bom, né? Que a igreja está caminhando para entender isso. Eu acho que esses primeiros passos, né, a conferência ela proporciona, né, um momento de reflexão, um momento de repensar sobre isso, mas de fato, né, depois o desafio que a gente falou aqui é colocar na prática, pastor. Sim, verdade. Que bom. Pastor, caminhando aqui para o final da nossa conversa, que está muito bom, né? Pastor, você é o pastor aqui na Promessa, em Santo Amaro, mas você também atualmente faz parte, né, da equipe da editora Promessa, a editora da nossa denominação. Sim. Porque você também é escritor. Conta pra gente um pouco sobre essa face sua, pastor, como escritor. Como tem sido isso? Eu gosto de escrever, né? E a ideia mesmo de escrever, eu faço minhas reflexões, meus devocionais, às vezes eu tenho alguns insights, vou lá e pego meu celular e começo a anotar, e enfim, isso vai virando muitas coisas, né? O meu primeiro livro, que foi Após a Vitória Vem a Luta, eu escrevi há 10 anos atrás, ele foi de um sermão, né? Um sermão, uma experiência que eu vivi com uma pessoa que estava lidando com a depressão. E aí eu peguei o exemplo do ministério, da vida de Elias, que passou por um período depressivo, né? E acabei escrevendo esse livro. Que a gente tem aqui, né? Olha só. Após a vitória vem a luta. Que bom. E a gente pode encontrar esse livro na Editora Promessa. Na Editora Promessa. Isso. Ó, gente, esse aqui é uma ótima ferramenta. Pastor Santiago, me permite? Sim. Esse livro aqui é uma ótima ferramenta para você abençoar pessoas não cristãs. Eu tenho no porta-mala, no porta-luva do meu carro alguns livros. Eu vou para o hospital, eu vou dando. Você leva. Eu dou para enfermeiro, dou para o médico, vou entregando os exemplares. Então, assim, vale a pena. Estou procurando um livro para evangelizar. Pode, eu garanto aqui que esse livro, ele é curto, um livreto, está prefaciado pelo pastor Hernandes Dias Lopes, e esse livro é um presente, é uma bênção de Deus na vida daqueles que não são cristãos e pessoas que estão lidando hoje com medo e também com a depressão. E muito oportuno, né, pastor? A gente entende que vivemos numa
uma emergência Isso, emergência. de saúde mental. Né? No nosso tempo temos muito isso, depressão, ansiedade. Então o livro vem, né, sendo bem oportuno para dar uma resposta. Falando em respostas que o Evangelho dá, esse livro ele vem aí de... Sim. Que bom. E aqui esse livro foi lançado recentemente. Isso. Eu escrevi ele há 10 anos atrás, mas eu não fiz por nenhuma editora. Tá. Né? E agora eu fiz esse lançamento através da editora Promessa. Ok. E a gente aqui tem, sim, o primeiro livro que você lançou pela editora Promessa foi esse aqui. Metamorfose. Metamorfose, olha só. A vida em constante transformação. E aí, conta para nós, pastor, como Aí, tá, do que trata esse aqui foi livro. escrito em meio a muito sofrimento, não vou dar muito spoiler, tá? Mas ele fala muito sobre aquilo que a gente tem vivido, sobre a questão de não ficar na zona de conforto, da contextualização, da revitalização da vida pessoal, porque eu não posso, pastor Santiago, subir no púlpito como pastor ou como líder e dizer assim, vocês precisam passar por processo de revitalização, sendo que eu não passei. Então, eu procuro ser no meu ministério prático, não teórico. Eu não me sinto bem em falar uma coisa lá em cima que eu não estou vivendo. Então, esse livro, ele fala sobre essa revitalização da vida, essa metamorfose. Nós estamos vivendo em constante transformação. Você pode procurar também na editora Promessa. Você pode abençoar aí, pastor, o seu líder. Pede para ler o primeiro capítulo do livro. Faz uma roda de conversas, de reflexões. Aqui na Paulistana, alguns pastores estão fazendo isso. Eu recomendo muito fazer esse momento de reflexão com base nesse primeiro capítulo. Que bom. E temos aí próximos lançamentos, pastor? Ou tem aí no forno ainda? Eu estou, sim, escrevendo. A minha expectativa é lançar esse ano ainda, né, no segundo semestre, mais um livro, né? Mas eu não vou falar. Não dá para dar um spoiler aqui na TV? Mas eu acredito que vai ser... algo que vai fazer parte ali do dia a dia da pessoa. Ah, legal. Tá? Mas, com a bênção de Deus, eu estou assim, praticamente 80% dele já escrito já. Que bom, pastor. E ano que vem tem conferência ou tem uma também... novidade, é isso aí. Nós teremos sim, se Deus quiser, em maio de 2025, a 4ª conferência de missões. Um tema ainda que nós estamos refletindo, estamos pensando, mas a gente já tem alguma coisa para conversar com a nossa equipe aqui e já possivelmente em setembro, né, quando nós teremos um culto aqui voltado para pessoas não cristãs, o Ministério de Proclamação está organizando isso. A ideia é em setembro nós lançarmos já o tema da Conferência 2025. Que bom, pastor. Muito obrigado por esse tempo, por esse espaço aqui na conferência, que Deus possa continuar abençoando o seu ministério, mas também todo esse trabalho que a igreja aqui de Santo Amaro e a Convenção Paulistana tem feito, pastor. Deus abençoe muito. É isso, pastor. Eu também agradeço e parabenizar a TV Viva a Promessa por estar com a gente aqui. Vocês fazem parte de todo esse processo, desse cumprimento da missão. Toda a dedicação, todo o empenho, toda essa construção que vocês têm feito com a gente, né? Para vocês saberem, eles estão aqui com a gente desde sexta-feira, né? Chegaram aqui, organizaram tudo e tem sido muita correria, muito trabalho e é uma galera espetacular. Então, assim, pessoal, orem por eles, porque é uma equipe que tem se dedicado coração no reino e precisa muito das nossas orações, viu? Então, eu quero aproveitar e parabenizar todos. Tem muita gente trabalhando nos bastidores que não aparece para vocês, mas é uma galera que tem se dedicado e eu louvo a Deus e agradeço já, pastor Santiago, por vocês estarem com a gente. É um presente de Deus para nós. Amém. Muito obrigado, pastor. Amém. Muito obrigado. É isso aí, irmãos. Obrigado a vocês que continuam aí conectados aqui na nossa programação, na nossa cobertura ao vivo, aqui em Santo Amaro, na Conferência de Missões 2024. E ainda temos muito conteúdo aqui para compartilhar com vocês. Agora a gente vai a um intervalo, alguns comerciais, mas eu peço que você continue conectado, já continue compartilhando também esse link. Após a gente vai ter aqui algumas entrevistas a mais com os palestrantes
E depois a gente vai encerrar aqui com a transmissão ao vivo da última palestra aqui da convenção, que é com o pastor Wilbert, falando sobre pequenos grupos. Então, fique aqui com a gente, vai compartilhar aí o link, vai tomar uma água aí, descansar um pouco, porque a gente continua aqui ao vivo.